Olá, olá, galera. Bom dia a todos. Obrigado, James, aí. Galera, muito obrigado a você que chegou cedo, né? Tá desde cedo aí acompanhando as nossas lives, tá acompanhando, anotando, chamando os amigos, curtindo. Então, muito obrigado pela sua participação. Galera, fica atento que a tua prova do Enem já foi decidido, tá? Janeiro, tu já vai estar aí fazendo essa prova, vai estar aliviando já esse período todo de tensão. Beleza? Mas para isso tem que se preparar. Por isso que a gente está aqui, para preparar você para fazer uma boa prova, para fazer o melhor possível. Tá ok? Como já foi dito pelo James, a gente vai estar dando continuidade a um tema que a gente começou há mais ou menos 2 semanas atrás. Quem assistiu essa live vai lembrar com certeza que é questões ambientais. Beleza? É um tema muito importante, como eu já havia dito para vocês. É um tema que correntemente está caindo nas provas do Enem, beleza? Só que, há 2 semanas atrás, a gente falou sobre questões ambientais e eu falei sobre o efeito estufa, que é bastante importante também. Hoje, a gente vai dar uma acelerada no assunto e a gente vai falar de 3 temas, tá bom? Chuva ácida, que a gente vai iniciar falando, depois a gente vai falar sobre ilha de calor e, para finalizar, a gente vai estar falando sobre inversão térmica. Tá bom? Então, se liga aí, pega caderno, caneta, que a gente vai estar iniciando a partir de agora. Beleza? Galera, o que é a chuva ácida, né? Todo mundo aqui, de repente, pode ter ouvido falar nesse tema, né? Chuva ácida. Inclusive, já caiu na prova do Enem também, exclusivamente falando sobre esse tema. Tá bom? Mas o que seria a chuva ácida, né? Como é que eu sei que uma chuva é ou não ácida? A princípio, a gente tem que deixar isso bem claro para vocês. A princípio, toda chuva, e isso daí é um consenso que existe, toda chuva ela é ácida. Mas por que toda chuva é ácida, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, olha. É um fenômeno atmosférico que tem um pH entre 5,8, tá bom? Então, esse é o pH, no geral, é o pH normal da chuva, tá bom? Mas como é que eu sei se é ou não ácido? E aí tu vai voltar para as aulas de química, aquela química bem básica mesmo, do ensino fundamental, ou até mesmo do ensino médio, que te ensinou, teu professor de química te ensinou a medir o pH das soluções, dos elementos e assim por diante. Beleza? Bora lá. Tu sabe que existe aí uma tabelinha, né? Indicando que o pH ele vai de 0 a 14. Ok? E tendo aqui o meio 7, dividindo os dois. Quando você tem uma solução que é acima de 7, você tem uma solução básica. É uma base que a gente chama, tá bom? Quando você tem uma solução que está no meio 7, você tem uma solução neutra. Tudo bem? E quando você tem uma solução onde o pH dela está abaixo de 7, você tem uma solução ácida, ok? Lembrou lá das aulas de químicas? Inclusive aqui, as aulas de química do curso, tudo bem? Então, se o pH de determinado elemento estiver abaixo de 7, significa dizer que essa solução ela é o quê? Ácida. Então, bora voltar para cá. Eu te disse que a chuva ácida ela é o quê? Um fenômeno atmosférico, que tem um pH normalmente em torno de 5,8. Está abaixo de 7, então, toda chuva pode ser considerada uma chuva ácida. Tem problema nisso? Até aí, nenhum problema. Por quê? Esse nível de acidez, 5, 6, 5,8, 6, ele não é um problema porque ele está muito próximo ao 7. Então, o nível de acidez dessa chuva é considerado muito, muito baixo. Tudo bem? Então, por isso, muitas pessoas também descartam, dizem que a chuva não é ácida. Beleza? Agora, bora para cá. É considerado um problema, é considerado chuva ácida, de fato, quando você tem aí uma elevação da acidez. Quando esse pH ele vai diminuindo e o nível de acidez dessa chuva, ela tende a aumentar. Quando é, prof, que eu considero aí uma chuva realmente ácida? Quando ela tem aí o pH
abaixo do 5,6, 5,5, eu já posso considerar essa chuva mais ácida, tá bom? Então, o nível de acidez dessa chuva, no geral, ela gira em torno de 4, de 4,5, ou seja, é uma chuva bastante ácida. Prof, então quer dizer que se eu sair na chuva, eu vou derreter todo? Não, não vai. Te acalma, não é assim também, né? Não estão jogando ácido na tua costa, beleza? Mas o nível de acidez dessa chuva, ela é muito elevado. O pH é muito baixo. Há registro de algumas regiões, eu vou mostrar para vocês ali, que há registro de algumas regiões onde o pH está até abaixo aí de 4, tá ok? Por quê? Porque o nível de acidez dessa chuva ela é muito, muito elevado. Tudo bem? Então, tu já sabe que toda chuva é ácida, mas que o nível de acidez de uma chuva comum ela é muito baixo, 5,8, 5,6. Mas ela se torna um problema quando existe uma elevação da acidez, uma diminuição do pH dessa chuva. Tudo certo? Agora volta aqui comigo e diz o seguinte, prof, então o que causa a acidez dessa chuva? O que faz com que essa chuva ela se torne ácida? Tá bom? Aí a gente vai entrar em duas questões. A chuva ela pode se tornar ácida de forma natural. Lembra lá da aula de efeito estufa, que eu te falei que são lançados alguns gases na atmosfera, através de vulcões, de pântanos, através de elementos da natureza, que também causam o efeito estufa? É a mesma coisa aqui. Alguns elementos da natureza causam essa acidez da chuva, principalmente erupções vulcânicas. Mas a gente vai excluir essa parte e a gente vai trabalhar somente no que interessa para a gente, que é a principal causa da elevação da acidez da chuva, ela se dá a partir do uso de combustíveis fósseis. Novamente, a gente está batendo nessa tecla aqui, né? Uso de combustíveis fósseis. Quais são eles? Petróleo, o gás, a gente tem o carvão, a gente vai trabalhar muito nisso, o carvão sendo um dos principais vilões desse fenômeno conhecido como chuva ácida. Tá bom? Bora voltar para a química aqui? Se tu gosta de química, tu vai entender fácil isso daqui. O que acontece? Você tem, a partir de determinado fenômenos, como, por exemplo, a combustão de veículos, né? Combustão de motores, aqueles veículos movidos a motores a combustão, que utilizam, por exemplo, a gasolina, que utilizam diesel. Esses veículos, eles emitem uma grande quantidade, principalmente de dióxido de nitrogênio, né? O que vai acontecer? Esse dióxido ele vai reagir com a água, com o vapor da água, H2O, e ele vai formar aqui essa solução, a HNO3, que é conhecido como ácido nítrico, ok? O uso de combustíveis fósseis, o uso de veículos movidos a motores a combustão, gasolina, diesel, vai fazer com que no seu processo haja o quê? A formação do ácido nítrico. Então, lembra que eu te falei, existe essa ideia de que o sucesso, de que a nossa sociedade ela tem que estar pautada num veículo, né? De que a gente tem que ter um veículo. Não está errado, não está certo, mas a gente tem que saber o seguinte, qual é o tipo de veículo que a gente está utilizando? Hoje em dia a gente tem veículos que eles já não utilizam mais motor a combustão, que eles são veículos considerados híbridos, limpos e tudo mais, ok? Então, quando a gente pega aqui essa análise, a gente percebe que o uso desse combustível, ele vai estar sendo um grande vilão para o aumento da chuva ácida. Tudo bem? Olha só, o que acontece aqui? Uso também de enxofre, né? O enxofre, ele é muito emitido a partir também do uso do carvão mineral, tudo bem? Há um combustível fóssil também bastante utilizado. Então, quando você queima esse carvão, quando você utiliza esse carvão enquanto matriz energética, o que acontece? Aí ele vai entrar em contato com o vapor d'água, ok? E ele vai formar essa solução química aqui, conhecida como ácido sulfúrico,
Tá bom? Então, quais são os maiores vilões? O ácido sulfúrico, formado a partir do enxofre, e o ácido nítrico, que são dois grandes vilões aqui e ajudam na formação dessa chuva ácida. Vem comigo para o slide, que a gente vai mostrar uma imagem aqui para vocês, que ela é bastante eficiente nesse processo aí. Olha só, tu observa aí essa imagem, tu está observando aí todo o ciclo de formação dessa chuva ácida. Observa comigo que grande parte das emissões desses poluentes, eles são emitidos a partir de atividades antrópicas, atividades humanas. Tu tens aí nessa imagem as fábricas que utilizam muito bastante combustíveis fósseis, né, petróleo e tudo mais, carvão e por aí em diante, que emite também o CO2. O CO2 também não deixa de ser um vilão. O SO2 e o NO2 também, que são grandes vilões aí desse processo. Aí você tem a combinação desses gases com as gotículas de água, né, com o vapor d'água, e aí você vai ter aí a formação dessa chuva ácida. Observa comigo que essa imagem ela já te traz algumas informações importantes. Por exemplo, as consequências dessa chuva ácida. O que vai acontecer quando essa chuva ácida ela cair em algumas determinadas regiões? Tá ok? Volta comigo aqui para o quadro, que a gente vai já trabalhar isso daí. Quando essa chuva ácida ela cai sobre a gente, né, quando ela se precipita, quais são as consequências disso? Eu costumo dividir as consequências em três partes. Consequências econômicas, então a gente vai ter perdas econômicas, a gente vai ter perdas ambientais e a gente também pode ter a perda de vidas, as perdas humanas, que são muito mais graves, tá ok? Então, perdas econômicas, perdas ambientais, que também é muito grave, e perdas principalmente humanas, tá ok? Então, o que acontece, prof, quando essa chuva ela cai, quando essa chuva ela está precipitando? É muito comum as provas de vestibulares te cobrarem isso daqui. A corrosão de monumentos históricos, a corrosão de pinturas, a corrosão de determinados edifícios. Então, o que acontece? Quando essa chuva ela cai sobre esses elementos históricos, sobre esses monumentos históricos, por exemplo, a gente tem em Minas Gerais os apóstolos lá de Aleijadinho, que é feito de pedra-sabão, quando a gente tem aquelas estátuas, quando a gente tem aqueles monumentos feitos de mármore, por exemplo, ou de outros produtos, o que acontece? Esses monumentos, eles tendem a ter um desgaste, esses monumentos tendem a ter uma durabilidade menor do que deveriam ter, porque eles ficam expostos a essa chuva. E aí eles começam a se desgastar, eles começam a se desconfigurar, e aí fica um monumento aí sem a gente entender bem do que se trata. Então, isso é uma perda econômica, tudo bem? Eu tenho também, por exemplo, as pinturas de prédios, de carros, que ao entrar em contato com essa chuva de forma frequente, elas também têm um desgaste muito acelerado. Então, aquilo que deveria durar 5, 10 anos, não sei, acaba tendo uma durabilidade menor. Tudo bem? Eu já vou mostrar já uma imagem que retrata isso daí para vocês. Outro processo, outra perda, e ela está aliada muito mais a essa questão da perda ambiental, é o processo de acidificação de rios, de lagos e do solo. O que acontece? Quando essa chuva, que tem um pH muito baixo, nível de acidez muito alto, cai sobre determinados rios, lagos, ou até mesmo sobre o solo, esse solo, ou esse rio, ele tende a ficar mais ácido. Lembra que eu te falei na última aula, eu te disse, olha, os ambientes aquáticos, os ambientes marinhos, ecossistemas marinhos, eles são muito sensíveis. Eles são muito sensíveis a qualquer alteração que aconteça no seu ecossistema. E isso pode prejudicar muito
esses ecossistemas. Então, quando você tem, sendo adicionado sobre esse rio, sobre esse lago, um nível de acidez, esse lago, com certeza, ele vai sofrer um processo aí de perda. Então, vai haver a morte, com certeza, de muitos peixes. Aquelas comunidades, por exemplo, que pescam, que sobrevivem de algumas atividades ligadas ao rio, principalmente, elas têm aí uma perda econômica muito grande. Quando essa chuva cai sobre o solo, ela também vai acidificar esse solo, vai tornar esse solo ácido, vai tornar esse solo infértil, possivelmente. Tá bom? Então, o nível de acidez do solo ele vai aumentar. Prof, tem solução no caso dos solos? Aí eu já ouvi falar numa coisa chamada calagem, né? Existe. O que é a calagem? É quando você adiciona cal sobre esse solo, e aí esse cal ele vai retirar a acidez desse solo. Mas não é um processo que todo mundo consegue fazer, não é um processo que também é viável. Ao mais viável, com toda certeza, é você não formar essas chuvas ácidas para que elas não caiam sobre rios e solos. Tudo certo? Bora voltar aqui. Quando você tem a acidificação de rios e lagos, é muito comum também você ter esse processo aqui, olha, de eutrofização. Fica muito atento a isso, que isso é um processo muito comum de acontecer. O que é eutrofização? É quando você tem aí o crescimento de determinados, em ambientes aquáticos, logicamente, de determinados, principalmente de algas. As algas marinhas, elas tendem a crescer, aquele limo, né, que a gente chama aqui na nossa região, o limo, ele tende a se formar de uma forma tão acelerada sobre esse rio, esse lago, que torna o rio bastante sufocado, sem oxigênio. Então, o processo de eutrofização é um fenômeno comum quando você tem essa acidificação de rios e lagos. Tudo bem? Acontece também a eutrofização quando você tem aí a formação de barragens, por exemplo, na usina hidrelétrica de Tucuruí e outras usinas hidrelétricas também. Tá bom? Então, fique atento a isso. Vai haver a perda da vegetação. Logicamente, quando essa chuva ela cai sobre a folha das árvores, sobre a vegetação, o que vai acontecer? Vai haver a perda dessa folhagem, vai haver a perda dessa vegetação. Então, florestas inteiras, elas podem vir a se perder justamente por causa desse processo de acidificação dessas regiões. É muito comum, isso daqui foi um processo muito comum, por exemplo, na Europa. Florestas temperadas da Europa, na Alemanha principalmente, a Alemanha sofreu muito com esse fenômeno aqui, as florestas foram se perdendo graças aí a essa chuva ácida. Tá certo? E, claro, as doenças respiratórias, que eu consigo classificar aí para vocês como sendo uma perda humana. Tá bom? Quando a gente entra em contato frequentemente com essa chuva ácida, o que vai acontecer? O que tende a acontecer? Há um processo, sem dúvida nenhuma, de perdas de doenças respiratórias, você começa a adquirir doenças respiratórias, alergias, problemas pulmonares e uma série de outros problemas que podem vir justamente por conta desse contato direto com a chuva ácida. Já eu te mostro um exemplo, vem aqui comigo para o slide, que é para a gente poder acompanhar como é que ocorre esse fenômeno, tá bom? Troca lá a fera, por favor. Observa aqui comigo. Você tem aqui nessa imagem um monumento histórico, essa primeira imagem, você tem um monumento histórico que mostra justamente esse processo aí de perda desses monumentos, né? Então, na Europa, por exemplo, é muito comum, no Brasil também, na região sudeste, é muito comum você ter a perda desses monumentos históricos. A segunda imagem, ela vai retratar justamente a perda da vegetação, das florestas, né? Observa como é bem nítido a perda de toda a folha dessa árvore, né? Dessa vegetação aí. Então, há um processo intenso de degradação ambiental. E também, ao lado, você tem aí
processo de eutrofização e de morte de vários peixes, ocasionado aí, possivelmente, por um processo de acidez ou de acidificação desses rios, né? Aqui, novamente, a imagem retratando isso para vocês. Tudo bem? Essa imagem aqui, ela vai mostrar justamente esse fenômeno, esse último fenômeno que eu cheguei a comentar com vocês, sobre a questão das doenças ocasionadas por essa chuva ácida. Então, esse ácido, né, vindo na chuva, ele vai ocasionar coriza, irritação na garganta e olhos, podendo afetar até o pulmão de forma irreversível. Tá ok? Observa bem essa imagem aí, ela é um pouco antiga, ela retrata, isso daí é um fenômeno que aconteceu no Brasil, ela retrata ali a região de Cubatão, na Baixada Santista, tá ok? Então, o que aconteceu lá em Cubatão? Volta comigo aqui para o slide, tá? Volta aqui comigo para o quadro, por favor. Observa aqui comigo, em Cubatão, quando a gente está na década de 60, década de 70, mais ou menos, Cubatão, por ser uma região bastante industrializada, não tinha nenhuma preocupação com o meio ambiente. Então, havia um processo intenso de industrialização, mas não havia uma preocupação com o meio ambiente. O que aconteceu lá em Cubatão, justamente nas áreas mais industrializadas? Houve um agravamento desse fenômeno da chuva ácida e muitas pessoas da região, muitos moradores que estavam ali, entraram em contato com essa chuva e acabaram sendo afetados de forma direta, tendo um agravamento do seu quadro de saúde, então foram se agravando problemas respiratórios, problemas pulmonares e assim por diante, ao ponto de que algumas mulheres que estavam grávidas acabaram perdendo seus filhos, seus bebês, em função justamente desse contato direto com a chuva. Tá ok? Então, notem que é um problema, que é um fenômeno que ele também é bastante prejudicial à nossa saúde. Tá certo? Uma última observação sobre esse tema. Volta aqui comigo para o slide rapidinho. Uma observação importante sobre esse tema é quanto às regiões onde eles ocorrem. Observa aqui comigo, em azul, que são as áreas potencialmente atingidas pela chuva ácida, ou seja, são aquelas áreas que elas não estão sendo atingidas diretamente pela chuva ácida, mas que de certa forma acabam sofrendo com esse problema. E em laranja você tem aqui áreas atingidas pela chuva ácida. Observa comigo o seguinte, as principais áreas atingidas são aquelas áreas onde você tem um nível de industrialização muito grande. Por exemplo, na parte leste aqui dos Estados Unidos, essa área industrial dos Estados Unidos, onde você tem aqui na Europa também, a Europa, na Inglaterra, por exemplo, esse fenômeno ele já é observado, chuva ácida já é observada desde o século XIX, então é um fenômeno frequente lá na Europa. Você tem aqui no Brasil, observa aqui comigo, na região sudeste do Brasil, né, por ser a região industrializada, é a região que mais sofre com as chuvas ácidas. Tudo bem? Agora, observa comigo. Eu tenho outras regiões, em azul, que elas são potencialmente atingidas pela chuva ácida. Por que isso ocorre? Porque a gente tem a questão da circulação atmosférica. Os ventos circulando faz com que essa poluição ela não fique concentrada apenas em uma área, né? Não fique concentrada apenas na área em que foi emitido essa poluição. Ela acaba sendo levada para as outras regiões e aí você tem uma elevação de poluição em áreas que normalmente não são poluídas. Tudo bem? É a questão, por exemplo, da América Central, aqui porque você está muito próxima do México, muito próxima aqui dos Estados Unidos e assim por diante. Tá ok? Volta para o quadro aqui comigo. Tá certo? Então, a chuva ácida, ela é um fenômeno que
é agravado principalmente a partir das ações antrópicas. Então, você tem um agravamento a partir do uso de combustíveis fósseis. É um fenômeno que ele ocorre principalmente em países ou em áreas de níveis industriais muito acelerados, onde você tem um nível de poluição muito grande e que traz perdas econômicas, perdas ambientais e perdas no nível de saúde da população, tá bom? Bora passar para outro tema, né? Esquecendo um pouquinho aí as chuvas ácidas, a gente já entra num outro tema, que é a chamada ilha de calor. É um tema também bastante frequente nas provas do Enem. Galera, preste atenção aqui. Quando eu falei de efeito estufa e chuva ácida, eu estou falando de um problema ambiental mais global. Quando eu for falar agora de ilha de calor e inversão térmica, eu vou estar falando de um problema mais urbano, de um problema mais concentrado em determinadas áreas. Então, ilha de calor e inversão térmica são problemas urbanos, tá ok? Volta aqui comigo. Prof, o que é a tal ilha de calor? A ilha de calor é um fenômeno urbano onde você tem uma elevação da temperatura no centro da cidade, comparado às áreas periféricas. Como assim? Significa dizer que no centro da cidade você tem uma temperatura X, uma elevada temperatura, 32, 30 graus, por exemplo, e nas áreas mais periféricas, nas áreas mais distantes desse centro, você tem aí uma diminuição dessa temperatura, numa mesma cidade, tá ok? Então, olha só, fenômeno urbano, onde a temperatura no centro da cidade é maior do que nas outras áreas. Mas, prof, por que no centro da cidade a temperatura é maior e nas áreas mais distantes do centro da cidade a temperatura é menor? Por diversos fatores. Eu posso ter a questão, por exemplo, da impermeabilização do solo e da verticalização urbana. O que é isso? A impermeabilização do solo é quando você vai asfaltando as ruas, quando você faz as calçadas. Todos esses processos, eles geram um calor na cidade. Nota, a cidade, ela é feita de concreto. A cidade, o asfalto, ela tem um potencial de absorver calor e de, ao longo do dia, ir liberando esse calor muito grande. Então, a cidade com alto nível de ruas asfaltadas, ruas de concretos, calçadas, tudo isso faz com que haja aí um processo de aquecimento dessa cidade, tá ok? Quando tu está andando lá na rua, meio-dia, 1h da tarde, naquele asfalto, naquele calor de rachar, com certeza a temperatura ali é muito mais elevada do que numa área onde você não tem esse asfaltamento, você não tem essas calçadas. Tudo bem? Outra coisinha que eu falei, a verticalização urbana. O que é a verticalização urbana? É o crescimento da cidade para cima, é a construção de prédios. Cada vez mais você tem a construção desses prédios, né? Aqui na nossa cidade, na nossa região, por exemplo, você está observando aí uma intensificação dessas construções verticais, né? A construção de prédios. Então, em determinadas cidades urbanas, né, bastante urbanizadas, você tem esse processo muito intenso. São Paulo, as cidades da Europa, dos Estados Unidos, a verticalização. Qual é o problema disso? O problema é que você não tem a circulação de ar sobre a cidade. E aí a cidade fica abafada, a cidade fica quente. Aliada aí à questão do asfalto, do concreto, a baixa circulação de vento sobre a cidade, essa cidade ela tende a ficar mais o quê? Calorenta, né? A temperatura tende a ser mais elevada nesse centro da cidade. Conforme você vai se afastando desse centro da cidade, a temperatura ela tende ao quê? A diminuir, porque esse processo de verticalização, de asfaltamento das ruas, pavimentação, ele já vai diminuindo. E aí a temperatura ela vai ficando o quê? Um pouco mais baixa, tá ok? Olha lá outro processo, né, que contribui para isso, a questão da poluição atmosférica. Novamente, aí a poluição atmosférica, ela interferindo aí no nosso cotidiano.
carros circulando muito pela cidade, ele vai liberar ali aquela fumaça, e aquela fumaça, né, ela vai contribuir, possivelmente ela vai contribuir para que haja aí uma intensificação do calor, tudo bem? E, por último, um dos fatores que vai contribuir para essa ilha de calor vai ser você não encontrar tantas áreas verdes pela cidade. Ou seja, você tem poucas áreas verdes pela cidade. Parques, principalmente bosques, essas áreas de lazer, que são áreas verdes, praças, por exemplo, elas contribuem muito para a diminuição da temperatura. Então, quando você constrói a cidade, uma das primeiras coisas que se faz é o quê? Retirar as áreas verde, retirar a vegetação. Tira a vegetação, constrói prédio. Tira a vegetação e constrói o quê? Prédios. Isso contribui muito para que haja uma intensificação do calor. Bora observar um fenômeno muito presente na nossa cidade, por exemplo, que é a questão da cidade de Belém, falando propriamente da cidade de Belém, que é a partir dessa ilha de calor. Belém tem ilhas de calor? Tem. Quando você vai, por exemplo, para o centro da cidade, você observa que determinadas áreas são mais quentes do que outras. O comércio, a área ali da Almirante Barroso, São Brás, são áreas bastante quentes. Só que quando você vai em determinadas áreas onde você tem essas áreas verdes presentes na cidade, como, por exemplo, a Batista Campos, você percebe que o nível da temperatura ela diminui. A temperatura é mais agradável, o clima é mais agradável. Quando você passa ali próximo ao bosque, o clima ele já se torna um pouquinho mais agradável. Por quê? É uma diferença nesse nível de temperatura provocado pelas áreas verdes. Vai comigo para o slide, olha só que interessante. Observa aqui comigo. Esse esquema ele vai mostrar justamente isso. Observa que o nível de temperatura nas áreas periféricas alcança aí 29 graus, por exemplo, e no centro da cidade a temperatura ela pode chegar a 33 graus. Essa diferença, gente, ela pode ser até de 10 graus. Tá ok? Bora lá. São Paulo, bora observar o caso de São Paulo. São Paulo, no centro da cidade, na rua 25 de março, por exemplo, a temperatura ela alcança 33 graus. 33 graus, é muito quente. Fora a questão da sensação térmica, né? Porque tem a temperatura e tem a sensação térmica, que é o que você está sentindo, que de repente é muito mais elevado do que 33 graus. Mas observa, o centro da cidade, logicamente de São Paulo, tem um processo de verticalização, tem ruas asfaltadas, calçadas, poucas áreas verdes, ou seja, a temperatura é muito elevada. Mas quando você vai se afastando do centro da cidade, quando você vai aqui para Bom Retiro, para Itaquera, você percebe que a temperatura ela vai diminuindo. No bairro do Morumbi, você percebe que a temperatura é cerca aí de pelo menos 7 graus mais baixo do que no centro da cidade. Por que que isso ocorre? Qual é o fator que contribui para isso? O bairro do Morumbi é um bairro mais nobre, né, que abriga aí uma população mais rica, então você tem áreas verdes mais presentes ali, bosque, parques, que é para ajudar nesse processo aí do bairro do Morumbi. Agora observa comigo, quando você está na Serra da Cantareira, numa área mais distante desse centro da cidade, a temperatura ela é de 18 graus, ou seja, uma temperatura muito baixa se comparada ao centro da cidade. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você tem a ilha de calor, o centro da cidade ele se torna muito quente e as áreas distantes elas se tornam mais frias, né? Temperaturas mais baixas. Prof, qual é o problema disso? De eu ter uma ilha de calor, por exemplo, além do desconforto que é você viver sobre um calor intenso. Principalmente aqui na nossa região, onde as temperaturas no nosso chamado verão amazônico são muito grandes, né? São muito elevadas. Então, além disso, você vai intensificar aí a questão das doenças respiratórias,
elas acabam se agravando bastante nas ilhas de calor. Tem solução para isso, professor? Claro que tem. Tem soluções bastante eficazes para você diminuir essa ilha de calor. Por exemplo, você intensificar as áreas verdes, você intensificar as áreas de parques, de bosques, áreas que valorizem a natureza. Isso vai ajudar bastante a manutenção do clima dessa cidade, vai tornar o clima dessa cidade muito mais agradável. Tudo bem? Você diminuir o processo de verticalização para o vento poder circular também é um fator que vai ajudar bastante nessa diminuição da temperatura, entre outras medidas que podem ser adotadas. Beleza? Então, espero que tenham entendido a ilha de calor. A gente já passa para esse outro fenômeno aqui, é o fenômeno da inversão térmica. Inversão térmica, gente, o que é isso, prof? Olha só, eu fiz um esqueminha aqui para vocês que vai mostrar justamente como é que funciona a inversão térmica. Mas, antes de tudo, tu precisa entender o seguinte: a inversão térmica, ela é um fenômeno, de certa forma, natural. Ela é um fenômeno que, se não tiver um nível de poluição na cidade muito grande, ela vai ocorrer e não vai trazer nenhum prejuízo. Tudo bem? Vou já te mostrar como é que acontece. Observa aqui comigo. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: dois momentos, tá? Dois momentos. Quais são esses momentos? Um em que eu chamaria de normal. Por que normal? Porque é o que acontece normalmente na atmosfera. Que é o seguinte: normalmente, como é que estão organizadas as camadas de ar, né? Como é que estão organizadas? Da seguinte maneira: o ar frio, ele tende a ficar aqui mais em cima, e o ar quente, ele fica aqui mais embaixo. Então, o que acontece? Quando o Sol, ele vai emitindo os raios dele, ele vai esquentar essa superfície, ele vai esquentar o solo. Esse ar, ele vai ficar mais quente, e ele tende ao quê? A subir. Por que esse ar vai subir, prof? Porque o ar quente, ele é menos denso. É como se ele fosse mais leve, tudo bem? O ar frio, ele é mais denso, o ar frio, o ar quente é menos denso. Não esquece disso, nunca. O ar quente, ele é menos denso, então ele é mais leve, ele tende ao quê? A subir. O ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado, então ele tende ao quê? A descer. Tudo bem? Então, olha só como é que acontece normalmente. Essa superfície, ela vai esquentar, então esse ar, ele tende a esquentar. O que vai acontecer? Por ele ser mais leve, ele vai subir. O ar frio, por ele ser mais denso, ele tende ao quê? A descer. Vai esquentar novamente, vai subir. Vai perder calor, vai esfriar, vai descer. Observa que é um ciclo. O ar esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. É um ciclo que eu vou chamar de ciclo de convecção. Tá bom? Isso daí é o fenômeno normal. O que é interessante nisso? Que quando esse ciclo de convecção ele acontece, se eu tiver, por exemplo, na cidade, eu tiver poluição na cidade, quando esse ar esquentar, ele vai pegar essa poluição e ele vai jogar para cima, ou seja, ele vai dissipar essa poluição. Tudo bem? Bora lá para o segundo esquema. O segundo esquema, observa aqui. Eu já coloquei, desenhei até um solzinho aqui para vocês poderem entender, né? Aqui o sol está feliz, está bonitinho, está iluminando legal. Aqui o sol está triste, olha. Por quê? Porque esse sol está coberto por uma nuvem. Ou seja, a temperatura, nesse momento, a temperatura é mais baixa. Gente, detalhe. Para que ocorra o fenômeno da inversão térmica, é necessário que haja aí um processo de diminuição da temperatura, baixas temperaturas. Ou seja,
A inversão térmica ela só acontece quando há uma diminuição da temperatura. Aí tu te pergunta assim, quando é que a temperatura ela é mais baixa? Qual momento do dia a temperatura é mais baixa? Na madrugada. Na madrugada a temperatura ela é mais baixa. Ou no inverno, né? No inverno também a temperatura ela diminui bastante. Então é muito comum que a inversão térmica ela ocorra principalmente no inverno. Tudo bem? Então o que vai acontecer? No inverno, as camadas de ar, elas vão se inverter. Essa camada de ar, por não haver o sol, por o sol não estar radiando de forma tão intensa, a camada de ar fria, ela vai permanecer embaixo. E vai haver uma camada de ar quente em cima. Ou seja, está tudo organizado da forma que deveria ser. O ar quente, ele não é menos denso, ele não deveria ficar em cima? Sim. O ar frio não é mais denso, ele não deveria ficar embaixo? Sim. Então, isso daqui é o processo que deveria estar ocorrendo aqui. Tudo bem? O ar quente em cima, o ar frio embaixo, vai haver convecção? Não vai haver convecção. Não vai haver troca de ar. O ar não vai subir ou não vai descer. Ou seja, você vai ter uma concentração de poluição na parte de baixo dessa atmosfera, na parte de baixo da superfície, que é onde a gente está concentrado, onde a população está respirando esse ar. Então, fica uma camada de poluição na parte de baixo. Essa poluição ela é muito conhecida como smog, muito conhecida como smog, que seria essa poluição dentro da cidade. O que vai acontecer? Quando o sol esquentar novamente, aí o fenômeno do ciclo de convecção ele vai voltar a funcionar. Esse ar frio ele vai subir e o ar quente ele vai descer. Mas enquanto isso, né, ele vai começar esse ciclo novamente. Mas enquanto isso, vai haver uma concentração muito grande de poluição na atmosfera, na parte de baixo dessa camada, tá ok? Então, para isso, as áreas urbanas, as áreas de nível de poluição muito grande, elas vão sofrer bastante com esse processo. Tudo bem? Entendido? Vem aqui comigo para o slide, que é para tu poder entender isso daqui bacana. Olha só, num dia em que há inversão térmica, esse ar frio ele fica concentrado na camada de baixo da atmosfera. Essa camada de baixo, ela vai concentrar o nível de poluição muito grande. Então, imagina, por exemplo, uma cidade como São Paulo. Está vendo essa camada de ar cinza, essa faixa de ar cinza sobre a cidade de São Paulo? Isso daqui é a poluição atmosférica na cidade de São Paulo. É exclusivo de São Paulo? Claro que não. Eu tenho, por exemplo, em Paris. Observa que o dia está acinzentado, né? O dia está feio. Então, a poluição na cidade ela vai ficar muito mais visível nos dias em que ocorre a chamada inversão térmica. Volta comigo aqui para o quadro. Qual é o problema da inversão térmica? Se a inversão térmica acontece numa área que não seja urbana e que não tenha uma poluição atmosférica grande, não existe problema nenhum. O problema é que, quando ela ocorre em cidades como São Paulo, cidades como Pequim, a China, ela sofre muito com essa poluição atmosférica, há outras cidades no mundo que o nível de poluição é muito grande. Quando essa camada de ar frio ela fica na parte de baixo, ela vai concentrar toda essa poluição atmosférica aqui. E aí, o problema, você vai ter uma intensificação das doenças respiratórias. As pessoas elas vão começar a sofrer de problemas pulmonares, problemas respiratórios. Então, um dado muito interessante para a gente poder ilustrar isso daqui, é que no mundo, morre anualmente cerca de 5,5 milhões de pessoas devido a problemas
ocasionado pela poluição atmosférica. Eu estou falando, preste atenção, que no mundo todo, cerca de 5,5 milhões de pessoas morrem anualmente em função de doenças ocasionadas pela poluição atmosférica. Tudo bem? Então, isso é muito grave. Você respirar esse ar poluído, frequentemente, você está agravando problemas de saúde, problemas respiratórios, rinites, problemas pulmonares e assim por diante. E aí, quando você vai ter uma perda na qualidade de vida. Tudo bem? O que seria interessante você fazer? Você investir para que a cidade ela se torne menos poluída. Há um dado interessante aqui, se você investir $1, cada dólar investido para diminuir a poluição da cidade, você vai estar economizando entre 4 e 30 dólares em saúde. Então, é muito mais interessante eu investir para que a cidade se torne um espaço melhor, para que ela se torne um espaço menos poluído, do que eu ter que investir em saúde futuramente. Tudo bem? Então, a gente encerra agora. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Eu acho que eu tenho 2 minutos de tempo. Volta aqui comigo para o slide, por favor, rapidinho, para a gente poder ver como é que cai no Enem, né? Como é que as questões elas são trabalhadas no Enem, as questões ambientais. Rapidinho, olha só. Em 1872, Robert Smith criou o termo chamado chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que, ao reagirem com o composto dessa camada, formam gotículas de chuva ácidas e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reação em regiões distantes. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. A chuva ácida, ela não ocorre somente na área em que há essa poluição. Ela pode ser levada para outras regiões. A água, de forma pura, apresenta pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage, modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. Ou seja, olha como o Enem ele trabalha, né? Ele te dá todas as informações necessárias para que você tenha todo o arcabouço teórico necessário para resolver as questões. Tudo bem? O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida. Ele está falando qual é o problema. Esse fenômeno tem como consequência. Olha só que legal, né? Como o Enem ele é bem tranquilo, né? Ele te deu a informação do que é o problema, ele te falou o que é o problema e ele quer saber somente a consequência desse problema, da chuva ácida, né? Alternativa A diz assim, olha, a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos é a alternativa correta, né? Tudo bem? Tudo que a gente falou aqui, volta comigo aqui para o quadro, tudo que a gente falou sobre chuva ácida, o Enem, ele trabalhou contigo aí nesse item, né, nessa questão aí exclusiva sobre chuva ácida. Tudo bem? Galera, quando a gente trabalha questões ambientais, a gente tem que ficar muito atento nas consequências desses problemas ambientais e também nas soluções. Aí eu diria que a principal solução para todos os problemas que eu falei para vocês hoje e anteriormente, seria investir em fontes de energia limpa, fontes de energias renováveis, né? Eu investi na energia solar, na energia eólica, eu investi em combustíveis menos poluidores, tudo isso ia com certeza diminuir aí a questão dos problemas ambientais, tá ok? Se vier uma questão sobre problemas ambientais na tua prova, existem outros, claro, a questão do lixo, a questão do desmatamento, a questão da poluição sonora, da poluição visual, mas esses daqui são os principais problemas cobrados nos últimos anos nas provas do Enem. Tudo bem? Fique atento, há um bom estudo para vocês, a que vocês possam aí estar se dedicando aí nessas semanas até a chegada da prova do Enem em janeiro. Tá bem? Fique com Deus, um abraço a todos.